Oi, pessoal. Boa noite. Sou Gabriel Araújo. Nossa aula agora sobre os artrópodes, Tropismo 2. Artrópodes, vocês já estudaram alguma coisa sobre eles? Alguém sabe me falar alguma coisa sobre eles? Se costuma ver em casa? Onde que eles vivem? Os artrópodes, gente, a gente vai ver que eles são os animais que têm as patas articuladas, tá? Não só as patas, mas o corpo inteiro, tá? É isso que significa o nome deles aqui, tá? Esse artro vem de articulação, tá? Então eles são articulados. É o caso aqui, por exemplo, dos insetos, é o caso dos crustáceos, tá? E podes vem de pés, tá? Então pés articulados, é a ideia. Bom, começar pensando aqui para que eles são importantes, né? A gente vai ver aqui um pouquinho disso hoje. A gente vai pensar por que é importante a gente estudar, conhecer os artrópodes, para que eles servem, né? Para que eles servem no ambiente, para que eles, como que eles afetam, né, a situação econômica, como que eles ajudam também, né, no tecnológico. Enfim, a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, tá? E vamos ver, assim, então, os principais grupos, as importâncias e as principais estruturas também, que a gente vai ver que eles têm uma ou outra estrutura diferentes ali, tá? Então, mais uma vez, só para a gente ver onde que a gente está aqui, tá? Nessa chave aqui, ó. A gente foi passando esse caminho todo. Agora a gente está chegando aqui, ó, nos artrópodes, onde está esse caranguejo aqui, ó. Tá? A gente vai ver que a diferença, ó, na aula passada a gente estudou os anelídeos, né? Eram as minhocas, eram as le... eram as minhocas, eram as minhocas. E aí a gente viu que elas tinham então o corpo segmentado, né? O corpo, essa metameria, né? Significa o corpo segmentado, o corpo dividido. Então a gente vai ver que aqui os artrópodes ainda têm o corpo dividido, o corpo segmentado, tá? Cada parte é um pedaço. Só que agora eles têm uma diferença, que é o seguinte, eles têm aqui, ó, o exoesqueleto quitinoso. A gente vai ver o que é isso, tá? Quando a gente pensa num caranguejo, é muito fácil a gente imaginar isso, né? Ele tem uma casca grossa ali, né? É essa a ideia, ele tem uma proteção externa, tá bem? Beleza. Bom, aqui só para uma introduçãozinha mesmo, né? A gente já está vendo, ó, eles são pluricelulares, né? Eucariontes, mesma coisa de todos que a gente está vendo para trás. Tem a simetria bilateral, tá? Se a gente vê uma borboleta aqui, por exemplo, a borboleta é um inseto, né? A gente vê que a gente consegue dividir o corpo dela em duas metades iguais, tá? E é assim com todos os artrópodes. Tá? Todos eles têm a simetria bilateral, ou seja, divide no meio, tem duas partes iguais. Tá? Bom, aqui é o seguinte, ó, o exoesqueleto, né, que a gente estava falando, é um esqueleto igual a gente tem o esqueleto de osso, né, só que o nosso ele fica por dentro, né, da carne ali, da pele da carne. O deles não, o deles fica por fora, tá? Então por isso que, por exemplo, se você pensar num besouro, um besouro tem a caça dura, né? Tem aqui um louva-a-Deus, por exemplo, ó, esse aqui de baixo. Esse aqui é um louva-a-Deus, né? Ele tem essas garras assim. Ele também tem corpo duro, tá? E isso é por causa desse esqueleto. Então, aqui, ó, exo vem de fora, tá? É um esqueleto que fica por fora. Não é igual ao nosso, que é um endoesqueleto, que fica por dentro. Né? Ele é um exoesqueleto, ele fica por fora do animal. E é esqueleto, né? Ele serve tanto para estrutura quanto para proteção. Tá? É a principal ideia deles ali. E, e esse filo, né, essa classificação desses animais, dos artrópodes, ele recebe o nome de artrópoda, tá?
é o nome do filo. E, gente, é o filo que mais tem representantes, tá? A gente conhece aí mais de 1 milhão de espécies. É muita espécie, é muito bicho. E de todos os animais que a gente conhece, tá aqui, ó, cerca de 84% são artrópodes. Tá? Então é muito tipo de artrópode diferente. Tá? E, poxa, para ter tanto assim, por que será que tem tanto, né? Alguém consegue pensar em um dos motivos para ter tanto artrópode por aí? 84% dos animais que a gente conhece? Bom, um dos motivos é que eles são muito adaptados, né? A gente vai ver que eles conseguem habitar, conseguem morar em todos os tipos de ambientes. Tá? Tem artrópode que vive na água, vive debaixo da terra, vive no ar, vive dentro de planta, que cava buraco. Então, tem de todo tipo. Tá? Então, a gente vai ver isso, como que são um pouquinho das adaptações deles. Tá? Gente, eles são tão adaptados que tem muita coisa para falar e não cabe a gente falar aqui. Então, a gente vai ver um pouco, tá? Não tem como ver tudo. Tem gente que estuda a vida inteira os artrópodes e continua tendo coisa para estudar. Então, vou falar aqui um pouco, né? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa também, vocês podem falar, podem perguntar, podem comentar. Se tiver algum comentário, fique à vontade, tá? A qualquer momento, pode interromper. Só chamando atenção para esse nome aqui, ó, cosmopolita, é isso, significa que eles moram em todos os lugares, tá? Cosmo vem do cosmos, né, o universo, ou seja, todos os lugares. E polita vem de polis, né, cidade, ou seja, eles moram em todos os cantos, tá? Bom, eles têm, aqui como eu estava falando, os apêndices articulados. O que é um apêndice? O apêndice é o seguinte, ele tem o tronco dele ali, né, a parte principal, vamos supor aqui, né, a minha mão é um corpo de por exemplo, e aí ele tem os apêndices. Os apêndices é tudo que sai do corpo, tá? Então são as patas, são as antenas, são alguma estrutura a mais que pode ter ali, tipo asa, por exemplo, tá? Tudo isso que tiver além do corpo principal dele ali é um apêndice, tá? Eles são articulados. Então tá aqui, ó, exemplos: patas, asas, antenas, palpos. Os palpos são isso aqui, ó. Aqui é uma aranha, tá? Essa laranjinha aqui, ó. Aqui é uma aranha. E essas que parece uma pata na frente aqui, ó, é o que a gente chama de palpo. Na verdade, não é uma pata, né? Por isso que recebe outro nome. Gente, não é toda aranha que tem isso desse jeito, tá? Aqui nessa aranha a gente consegue ver que ela tem essas duas bolas aqui nos palpos, né, maiores. Isso significa, olha só, que é um macho e que ele está procurando uma fêmea para reproduzir. Tá? Sempre que você vê uma aranha andando por aí, não se ela estiver na teia, tá? Se ela estiver andando por aí e ela tiver com essas duas bolinhas na frente ali, os dois palpos, você pode saber, é um macho e está procurando uma fêmea. Sempre, tá? Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Esses apêndices, eles podem ser de diferentes tipos, dependendo ali do hábito do animal, tá? De onde ele habita e, enfim, de como que ele se adaptou aos ambientes. Então tem aqui, ó, um exemplo de uma pata de inseto corredor, tá? Um inseto que corre. Tem o exemplo de uma pata de siri, que é um artrópode que nada, tá? Então olha só, uma pata adaptada para correr, outra para nadar, tá? Tem as de escalar, tem as de predar também. A gente vai ver isso ali mais para frente, tá? Tem também as antenas aqui, ó, um tipo de antena de lagosta. Geralmente as antenas, elas estão relacionadas com a capacidade sensorial. O que é isso? A capacidade de sentir o ambiente.
tá? Então, por exemplo, as formigas usam as antenas muito para perceber o ambiente. Elas sentem cheiro pelas antenas, tá? E elas se comunicam também dessa forma, se comunicam por cheiro. É uma das formas delas se comunicarem. Não sei se alguém já teve a oportunidade de sentir o cheiro de uma formiga depois que ela morre. Assim, você esmagou uma formiga. Você pegar para sentir o cheiro, é um cheiro meio ácido. Então, é um ácido que ela tem nela que ela usa para comunicação também. Bom, tá aqui, ó, palpo de aranha. Aqui no caso, ó, copulador, tá vendo? É isso que a gente está vendo aqui. Além disso, aqui é um exemplo, tá, dela sendo usada. Aqui uma aranha se escondendo, tá? Ela usa as patas para cavar ali, para se esconder. É um exemplo, mas tem vários outros. Como eu falei, tem muita adaptação diferente, tá? Estou trazendo algumas aqui. Bom, tem o tipo de pata raptorial, que é o caso do louva-a-Deus, tá? É esse aqui que está aparecendo na tela. Olha só, ele vai pegar a mosca, ó. Pegou. Então, ele tem a pata aqui, né? Olha só, ele tem a pata aqui. Na hora que chega o bicho, como é que ele faz? Ele pega e prende. Então, aí ele consegue, ó, prendeu, se alimentou. Aí ele fica ali segurando. Então, ele é carnívoro também. Né? Sempre que tem essa pata assim, igual de louva-a-Deus, é carnívoro. E aí, aqui é muito interessante, né? A gente falando dos hábitos dele, vocês podem ver que ele é muito bonito, parece uma flor, parece uma orquídea. Então, qual que é a ideia disso? A ideia é exatamente que ele pareça uma flor para poder atrair, né, um animal que vai ali polinizar a flor. E aí, nisso que ele atrai, ele come, entendeu? É essa a ideia, é o mimetismo, né? Ele imita uma flor para poder atrair a presa. Tem outro, olha só, o gafanhoto é bem comum, né? A gente conhece ele já. Acredito que todo mundo já deve ter visto um na vida de inseto, né? Quem tiver a oportunidade de assistir aquele filme Vida de Inseto, vai dar para ver bem como que é um pouco da estrutura, da organização deles, ali, como que eles gostam de viver também. Tá? E aqui um grilo, tá? Geralmente a gente chama o gafanhoto de grilo. É muito comum fazer essa troca, mas é diferente. Tá? O pessoal chama esse aqui da esquerda de grilo, mas não é o grilo, ele é um gafanhoto. Tá? O grilo mesmo é esse aqui, ó, da direita. Esse pequenininho, ele é bem menor do que o gafanhoto. Claro que tem gafanhotos maiores e menores, né? Mas, de forma geral, ele é menor. É esse que faz aquele cri-cri, 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 cri-cri. É esse pequenininho aqui, tá? E como que é a principal forma da gente diferenciar eles? Olha só. Primeiro que o grilo ele tem essa antena comprida, né? Que o gafanhoto não tem. O gafanhoto tem uma antena pequenininha. Aqui, ó. E também o grilo, ele tem, ó, essas partes daqui de trás, ó, esses apêndices, que parece até um rabo ali, um espinho, alguma coisa assim, né? Tem casos que ele pode até chegar a ter uma cauda aqui atrás mesmo. Então, só para a gente ver a diferença, né? Que geralmente a gente fala, um grilo, só que é um gafanhoto. Então, é mais uma coisa para a gente saber, né? As antenas, então, como eu disse, ó, capacidade sensorial, tá? Elas usam para sentir o cheiro, sentir a vibração, tá? Se tem muito bicho ali andando, né? E escutar também, dependendo, né? Porque o som é vibração no ar, né? É o ar vibrando. Então, ela capta também. A gente vê que tem diferentes tipos de antenas, né? Tem esse animal aqui, eu acredito que seja um besouro, por exemplo. Ele tem essa antena que tem várias, parecendo um leque, né? Várias estruturas. É um tipo de antena. Já tem aí tem a formiga, né? Que já tem antenas, duas anteninhas mesmo. Coloquei esse GIF aqui das formigas,
Só para a gente ver que, olha só, elas vão andando, esbarram uma na outra, elas se comunicam e vai, cada uma segue o seu caminho. Então, é uma forma, né, das formigas se comunicarem. Tá? Elas, um dia vocês parem para perceber, não sei se já pararam para ver, mas quando tem uma trilha de formiga andando, caminhando, é bem comum elas se esbarrarem. Tá? Tem uma formiga vindo aqui, outra aqui, elas se esbarram e ficam ali, encostam a anteninha, cheira. Então é isso, é para elas se reconhecer. Com isso, ela consegue reconhecer ó, se é uma formiga operária, se é uma rainha, se é uma guerreira, tá? Tudo isso elas conseguem perceber só pelo cheiro, pelas antenas. Bom, tá aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma minhoca, né? A gente para para ver, parece uma minhoca. Só que não é uma minhoca, isso aqui é uma larva de um inseto. Tá? Ler ali para frente quais são os grupos dos artrópodes. Aqui, por enquanto, vocês até podem associar com o inseto, que é o que a gente vê mais, assim, mas a gente vai ver que tem outros tipos também. Tá? Os insetos são só um tipo de artrópodes. Tá? Então, o que acontece? Bom, a larva, ela tem aqui esses segmentos, né? Parecendo ali com uma minhoca. Só que, estão vendo que cada pedaço aqui tem uma cor diferente? Pois é, conforme essa larva se desenvolve, esses pedaços eles vão se dividindo, vão se diferenciando. Então, cada cor aqui vai dar origem a um pedaço, tá? Um que a gente chama um tagma, tá? Esse nome é bom saber, tá? Um tagma, que é um pedaço do artrópode, tá? Todos os artrópodes, tá? Então, esses roxinhos vão se juntar, vão se desenvolver, vão virar a cabeça. Esses amarelinhos vão virar o tórax, tá? Seria tipo o peitoral, né? É onde ficam inseridas as patas deles. Tá? Sempre que você vê uma pata de um inseto, tá no tórax, tá? E toda a parte de trás ali, esse azulzinho aqui, vai formar o abdômen, tá? O abdômen do inseto ou de qualquer outro artrópode, que geralmente a gente até pensa, lá é a bundinha da abelha, né? Parece uma bundinha, a gente chama de abdômen, tá? Então, cabeça, tórax, abdômen. Essa é a ideia principal aqui da divisão deles, tá bem? Bom, aqui falando então um pouco do esqueleto, tá? Esse esqueleto ele é feito de quitina, tá? A quitina ela é um tipo de açúcar, tá? E ela faz essa estrutura rígida, então ela protege o animal. E ele também permite articulação, né? Ele tem ali uma pata que tem, né, as dobras, as articulações, então ela consegue mexer do jeito que ela quiser ali. Uma capacidade interessante disso também, desse esqueleto, o exoesqueleto, né, que fica por fora do corpo do animal, é que ele é impermeável, tá? Então, ou seja, ele evita que o animal desidrate, tá? É uma proteção, uma roupa mesmo que o animal tem ali. E aí, o que acontece? É por isso que eles conseguem voar, andar muita distância, sem necessariamente ficar bebendo água, tá? Eles não precisam de ficar bebendo muita água, porque eles se protegem bem da desidratação, tá? Agora, tem uma coisa, né? Esse esqueleto ele é rígido, né? Ele parece uma armadura mesmo. Mas o inseto, o artrópode que seja, ele precisa crescer, né? Então, como é que ele vai fazer para crescer? A gente vai ver que tem um processo aqui que chama muda, ou ecdise, tá? Pode chamar pelos dois nomes, não tem problema. Que é exatamente quando ele muda de armadura, tá? Ele vai mudar de esqueleto. Então ele abandona aquele esqueleto antigo dele, tá? E cresce. Aí nesse primeiro momento que ele cresce, ele ainda tem um corpo um pouco mais mole. Aí vai crescendo, vai vivendo a vida, vai enrijecendo, então, tá? Aí formando uma nova armadura, tá? Essa
esse processo da muda, ele é regulado. O que significa regulado? Significa que ele acontece quando tem a liberação desse hormônio aqui, ó, que chama ecdisona. Tá? Estou trazendo esse hormônio aqui dele, porque é interessante a gente saber, né, o que faz aquilo acontecer. Porque, olha só, tem esse gráfico aqui, tá? Aqui é o crescimento, tá? O tamanho do bicho, e aqui é o tempo. Então, vocês podem ver, ó, ele cresceu um pouquinho e parou. Aqui na seta verde. Na seta verde ele parou. Aí ele continua do mesmo tamanho, mesmo com o tempo passando. Seta vermelha, aí ele sai, né? Ele sai desse esqueleto e cresce de novo. Começou a crescer, mesma coisa. Vai crescer um pouquinho, vai parar num ponto, que é quando enrijece, né? Quando fica dura de novo a armadura dele. Então é isso, essa é a ideia. Bem? Aqui mostrando que até o Siri também faz isso, tá? Aqui é um Siri, vejam só. Aqui, ó, na frente dele, ó, que são as garras, tá? Aqui na parte da frente tem a carapaça antiga dele, tá? O esqueleto antigo. E ele tá saindo aqui por trás, olha só, um pouco maior já. Tá? Esse de trás tá mais escuro aqui, com essas duas bolinhas. Ele já é maior já. Tá bem? Então, mostrando que acontece em todos os tipos de artrópodes. Tá? Essa pata meio arredondada que ele usa para nadar. Tá bem? Então, olha só, o siri também é um outro tipo de artrópode. Então, a gente já viu, ó, inseto e siri. Né? O siri, no caso, é um crustáceo. Tá? Igual a lagosta, igual caranguejo. Tá bem? Bom, aqui falando um pouquinho de como que eles respiram. Tá? De forma geral. O que acontece? Aí eles têm a respiração que a gente chama de traqueal ou branquial. Tá? Que é no caso dos que vivem na água. Tá? Então é o caso ali do siri, do caranguejo, da lagosta. Tá? Esses têm a respiração branquial, por brânquias. Eles têm brânquias mesmo. Agora, quando é um que vive na terra ou no ar, aí já respira por traqueia. Tá? Então tem aqui, ó, essa imagem de cima aqui, olha só, mostrando aqui seria a parte de fora ali dele, né? Ele tem esse buraquinho que chama de espiráculo, tá? Que é um buraquinho ali na desculpa, na proteção dele, tá? No esqueleto dele, na epiderme dele. E ali vai dar direto numa traqueia. Tá? A traqueia é igual essa nossa que a gente respira aqui, ó. Tá? Passa, na hora que a gente respira, ele tem ali pelo corpo inteiro. Tá? E aí ela vai se dividindo, e aqui, ó, aqui são músculos, esses vermelhos, tá? Esse avermelhado aqui é um músculo. Então, olha só, a traqueia se divide, chega ali no músculo e alimenta ele com oxigênio. Tá bem? Então, tá aqui, ó, o amarelo, nessa imagem de baixo agora. O amarelo é quando ele respira, quando ele inspira, e aí chegou, entrou oxigênio, o oxigênio alimentou os músculos, aí ele vai fazer o quê? Ele vai expirar, né? Igual a gente faz. Inspira e expira. Ele faz a mesma coisa. Né? A ideia é que, ó, a inspiração, tá? E a expiração, em vermelho.
Aqui, gente, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Vocês estão vendo que vai direto para o músculo, né? Não passa em veia, em nada assim. Ou seja, o sangue dele, que a gente chamaria de sangue, ele não tem o oxigênio e nem o gás carbônico, tá? Porque não passa pelo sangue, passa direto pela traqueia e vai para o músculo. Então, na verdade, a gente não chama o sangue dele de sangue mesmo, chama de hemolinfa, tá? Esse nome aqui, ó. Por isso que o sangue dele, ele não tem hemoglobina. A hemoglobina é a molécula responsável ali por carregar o oxigênio no nosso sangue. É por causa dela que o nosso sangue é vermelho. Tá? Todo animal que você vê tem um sangue vermelho é porque tem hemoglobina. Tá? Ou seja, carrega o oxigênio no sangue. Tá? Não sei se alguém já viu aí uma barata esmagada, alguma coisa assim. Ela costuma ter uma gosma branca saindo. Aquela ali é a hemoglobina dele. Tá? Em qualquer prova. No caso aqui, a gente chama, ele não transporta oxigênio em gás carbônico. A digestão, eles têm um sistema digestório completo. O que significa sistema digestório completo mesmo? Vamos lembrar. Completo é aquele que começou nos vermes, né? Lembra os vermes ali, os nematelmintos, que são os primeiros a ter sistema digestório completo. E é esse que começa na boca, tá? Estômago, intestino e sai lá no ânus, tá? Esse é um sistema digestório completo. Excretas nitrogenadas, né? Por que eu tô falando muito dessas excretas nitrogenadas? Porque elas são tóxicas para o nosso corpo. Também usa a ureia, tá? Quando a gente faz xixi, são elas que estão indo embora. E aí, no caso deles, eles usam o ácido úrico, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho qual que é a diferença deles, basicamente. E aí a gente vai ver também, lembra ali no caso dos anelídeos, né, que a gente viu as minhocas, elas tinham os protonefrídeos, né, os projetos de rins, né? Era através daquilo que elas faziam essa filtração. Que é o caso do nosso rim. Tá? O nosso rim faz isso. Ele pega, filtra o sangue, pega só a parte ali que está sobrando dos compostos nitrogenados, que está em excesso, que está tóxico, transforma ali em ureia e manda embora, tá? Pela urina. Aqui no caso deles, ácido úrico. Então eles têm aqui só para a gente ver, essa parte aqui, ó, que é importante para a gente, tá? Qual que é a ideia? Ele tem esses túbulos de Malpighi. Tá? Esse nome é bom a gente saber também. Túbulos de Malpighi. Esses túbulos são esses, tipo uns tentáculos aqui, uns cabelinhos de medusa, né, que são como que ele vai fazer essa limpeza. É como se fosse o rim dele. Tá? Não é rim, é um túbulo de Malpighi, porque é diferente de um rim. Né? A gente está vendo que é diferente. Mas tem a mesma função. Tá bem? E aí ele pega, coleta isso do corpo do animal, manda ali para o intestino, do intestino vai para o ânus. Então ele libera tudo junto, tá? Não é igual a gente, por exemplo, que libera o bolo alimentar ali, né, as fezes pelo ânus e a urina pelo sistema urinário. Né? Aí do homem vai ser o pênis, da mulher a vagina, né? Não é o caso aqui. Aqui libera tudo pelo mesmo lugar, tudo pelo ânus. Ou seja, neles aqui a vagina, ela só tem a função reprodutiva, tá? Ela não urina pela vagina, tá bem? Bom, tá aqui, ó, cabeça. Aí aqui é a mesma ideia, né, dos outros animais que a gente estava vendo até agora. Tem, ó, os gânglios nervosos, lembra? A gente já viu isso. São conjuntos de neurônios, esses gânglios aqui, tá? Que passam debaixo do corpo do animal, ali no ventre dele. E por cima, ele tem ali onde passaria o sangue. Só que aí não é sangue, né? Aí é hemolinfa. E mostrando aqui também que ele tem vários corações, tá vendo? Vários corações. Aqui o ovário, olha só. No caso do masculino, a espermateca, onde guarda o esperma, tá bem? É basicamente essa a ideia aqui. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Como é que tá?
Ana Luísa, tranquilo. Então tá bem. Qualquer coisa pode falar, hein, gente? Então, aqui é para falar da diferença, tá? Das excretas nitrogenadas. A gente vai ver que tem 3 tipos, tá? De excretas nitrogenadas, de compostos, que vão depender de onde o animal está vivendo, tá? Porque qual que é a diferença aqui? Olha só. A diferença, ó, amônia, ureia e ácido úrico. Aí olha aqui, ó, solubilidade em água. Ou seja, quanto mais solúvel em água ele é, mais ele precisa de água, tá? Para poder liberar. Ou seja, quem vai fazer a liberação pela amônia são os animais que vivem na água, né? São os peixes, por exemplo. Tá bem? Já a ureia é o nosso caso. Ela é um pouco solúvel em água, então ela aproveita um pouco melhor a água, tá? Então já são animais que conseguem caminhar mais um bocado, geralmente são maiores, tá? Então ela é menos tóxica também, tá? Tá aqui, por exemplo, nos mamíferos, também. E aí tem então o ácido úrico, tá? Que é o caso aqui deles, tá? Dos artrópodes, que ele é menos solúvel ainda em água, ou seja, ele consome muito menos água do que a gente. É o que está nos passarinhos também, nas aves, tá? E é menos tóxico também, tá bem? Essa é a ideia aqui desses 3 tipos. É quanto mais água o animal tem disponível ali para ele, mais tóxico é e mais aquilo demanda água para poder limpar, tá bem? Então, um animal que não bebe muita água não pode ter uma excreta que consome muita água, né? Senão ele desidrata. Beleza, chegamos aqui então, gente, nos tipos de artrópodes, né? As 5 classes que temos. Então, olha só, a gente tem os insetos, tá? Todo inseto que a gente vê aí, ó, é mosca, abelha, lagarta, tá? Lagarta também. A gente vai ver. Aí vocês podem pensar, mas poxa, a lagarta, ela ela não é articulada, né? Ela tem o corpo mole, não tem casca. Pois é, mas é porque ela é uma larva, tá? A lagarta é a larva da borboleta ou da mariposa, dependendo do caso, tá bem? Temos os crustáceos, tá? Siri, caranguejo, lagosta. Temos as aranhas, tá? Classe aracnida. Então, olha só, aqui é um detalhezinho interessante também. As aranhas, elas têm uma classe só para elas. Elas não são insetos, tá bem? Tem essa diferença. Os insetos, a gente vai ver que eles têm sempre 6 patas, tá? Eles têm sempre 3 pares de patas, tá? 3 aqui, 3 ali. E as aranhas não. Tanto as aranhas quanto os escorpiões, eles têm 4 pares de patas, tá? São 8 patas. Tá? Essa que é a principal diferença ali, tá? Que diferencia mesmo. Além deles, temos também os diplópodes, tá? Que é, por exemplo, o caso do piolho de cobra, tá? A gente vai ver por que ele recebe esse nome de diplópoda. Diplo a gente já pensa em 2, né? Ele tem 2 pés? É, quase isso. A gente vai ver direitinho. E a gente tem o quilópoda, tá? Tem essa diferença entre os dois aqui, olha só, esse aqui só tem um pezinho por segmento. Claro que eles têm vários pés, né? É o caso das lacraias, por exemplo, tá? Essa aqui é uma lacraia. Então a gente vai ver direitinho cada um desses grupos, tá? Bom, começando pelos insetos, então, é a maior parte dos artrópodes, tá? Por isso que geralmente a gente pensa, é um inseto, já liga direto, né? Artrópode é inseto. Por isso, porque é a maioria, tá? Então eles têm aquela divisão que a gente estava falando ali dos tagmas, tá? Cabeça, tórax e abdômen, tá? E geralmente eles têm 3 pares de patas, sempre tem 3 pares de patas, tá bem? Que ficam ó, no tórax. Lembrando, não pensa numa abelha. A abelha não tem pata na bunda, né, no abdômen dela. Ela tem pata no tórax, tá bem? E tem asas também,
tá? Aí pode ser que tenha um par de asa ou dois, aí cada caso é um caso, tá bem? E olha só, eles são os únicos que podem voar, tá? Os únicos artrópodes que voam, tá? Nenhum artrópode além dos insetos tem asa, tá bem? Só os insetos. Você viu que tem asa, é inseto, tá bem? Então estão aqui, ó, moscas, abelhas, borboletas, libélulas, baratas, gafanhotos e entre outros, né? Aí aqui, ó, para a gente falar um pouquinho da importância deles, né? Em termos de relações ecológicas, tá? Começando aqui pela abelha, a abelha a gente já viu ali, né? Ela como polinizadora, né? A gente já viu lá quando falando da parte das plantas, né? Da botânica, a gente já viu ela ali antes, né? E agora e a formiga? Alguém consegue entender qual que é a utilidade de uma formiga para uma planta? Vocês estão vendo aqui essa formiga bebendo néctar, ó. Aqui é um nectário de uma planta. Alguém consegue imaginar qual que é a relação ali? Geralmente, gente, quando uma planta ela tem esses nectários aqui, ó. Nectário é o quê? É uma parte que produz néctar, tá bem? Quando tem essa parte aí, esse nectário, que está fora da flor, significa que a planta quer que algum animal vai ali, né? Ela está chamando para alguém ir ali beber aquele néctar. E aí as formigas costumam fazer isso. Tem outros insetos também, tá? Mas as formigas fazem muito isso. E aí qual que é a vantagem da planta de ter uma formiga caminhando nela, bebendo o néctar dela? A vantagem, gente, é que ela está alimentando a formiga com o néctar, beleza, tranquilo, é bom para a formiga, docinho. E o que a formiga faz para ela? A formiga, ela vai defender a planta, tá, de predadores. Então, acontece muito, tá? De ter as formigas ali meio que fazendo uma patrulha numa planta, tá? Vocês podem ver. Às vezes tem uma planta, ela tá cheia de formiga ali, mas as formigas não estão comendo ela. A planta tá inteira, não tem uma marca de mordida. Ou às vezes tem uma ou outra, né? Mas ela não é mordida. Por quê? Porque as formigas estão ali protegendo a planta, tá bem? É muito legal isso, como que os seres, eles são interdependentes, tá? Eles se ajudam, tá? É muito importante isso. Nenhum organismo vive sozinho, não. Nem mesmo o ser humano, né? Não mesmo. Até para a gente ter mel, a gente precisa da abelha. Bom, aqui a gente falando só do desenvolvimento dos insetos, tá bem? Só dos insetos, não é dos outros artrópodes, não. A gente vai ver que eles podem ter desenvolvimentos diferentes, tá bem? Então, por exemplo, tem a borboleta aqui, ó. É a borboleta, que ela tem inicialmente uma lagarta. Essa lagarta faz um casulo, e desse casulo sai então a borboleta. Ou seja, é a larva, né? E aí a larva faz o casulo, e o casulo desenvolve no bicho que tem asa mesmo, no adulto, né? Agora, tem bicho que não. Tem bicho que já nasce daquele jeito, e do jeito que nasce vai crescendo, tá? É o caso, por exemplo, da traça. A traça, ela nasce pequena, vai crescendo em tamanho, mas ela não muda o formato dela, não ganha asa, não muda nada. Continua a mesma coisa. Então, é importante a gente saber esses nomes aqui, tá, gente? Porque eles caem, tá? Eles caíram em uma prova antiga, então a gente espera que eles queiram que a gente saiba isso no pismo, tá bem? Então, qual que é a ideia aqui? Ó, ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. Tá, vamos por partes.
qual que é a diferença deles aqui? Ó, todos têm metábulo no nome, né? Todos têm metábulo. Ou seja, metábulo tem a ver com o crescimento, com a transformação, né? Com o metabolismo dele ali. Bom, ametábulo é que não tem essa transformação, tá? É o caso da traça que ela desenvolve, né, igual a gente. É o tal do desenvolvimento direto, né? A gente nasce de um jeito e fica crescendo sem ganhar nada, sem perder nada. Tá? Agora, M-metábolo. M, gente, sempre que a gente vê M assim, H-E-M-I, significa metade. Ou seja, ele tem meio desenvolvimento, tá? Então, o que isso significa? É o caso do gafanhoto, tá? Por exemplo. O gafanhoto, quando ele nasce, a gente chama ele de ninfa, tá? O que é uma ninfa? Ele é parecido com o adulto, só que ele não tem asa, tá? Então, a diferença aqui no M-metábolo é que o jovem é parecido com o adulto, mas ele não tem alguma coisa, que geralmente é a asa, tá bem? É essa a ideia. E o holometábolo? Holo, sempre que a gente vê a palavra holo, significa todo, né? Então, por exemplo, a gente tem aí até as terapias holísticas, né? Que tratam o organismo como um ser inteiro, né? Não trata só uma doença, uma coisinha, trata o organismo inteiro. Então, holo vem de todo, tá bem? Um holograma. Um holograma é você projetar ali o corpo inteiro, né? A parte toda. Então, é isso. Então, ele vai mudar tudo, tá? No caso do holometábolo, é metábolo, transformação, holo todo. Ou seja, ele muda tudo. É o caso ali que a gente está vendo da borboleta, tá bem? Ele tem a larva, que é a lagarta. Ele tem a pupa, tá? A pupa é esse casulo aí, tá? E ele tem o indivíduo adulto. Então, são três tipos diferentes, tá bem? Essa é a ideia. Um inseto, né, que tem importância econômica pra gente, tá? É o bicho da seda. Para quem nunca tinha visto o bicho da seda, esse é o bicho da seda, é uma mariposa, tá? Ela faz aquilo. Ela bota os ovos desenvolvem larva, a larva vai desenvolver, vai dar a pupa, né, aquele casulo ali, e vai então romper esse casulo e virar a mariposa mesmo, um organismo com asa, adulto também. E aqui ela é importante para a gente porque a seda que a gente usa em roupa, tecido, né, em várias coisas, vem dela. Tá? É ela que faz a seda. A gente compra aí fios de seda, né, pijama, gostoso. Pois é esse bichinho aí que faz. Tá? É o bicho da seda. Bom, aqui mostrando também na cabeça deles, tá? Aqui são três cabeças diferentes, só mostrando que eles podem ter aparelhos bucais diferentes. O que é aparelho bucal? Como se fosse a boca dele, né? A gente vai ver que eles têm, dependendo do hábito deles, esse aparelho muda. Então, por exemplo, o gafanhoto, ele come grama, ele mastiga, né? Então tá aqui, ó, aparelho bucal mastigador. Agora, o pernilongo não. O pernilongo não mastiga. O pernilongo, no nosso caso aqui, ele, quando é a fêmea, ele pica a gente e suga o sangue, né? Só que ele não se alimenta de sangue. Alguém sabia que ele não se alimenta de sangue? Na verdade, ele se alimenta principalmente de seiva, a seiva de planta. Ele vai ali na flor, ou não necessariamente na flor, ele pode furar a flor, a folha, o caule mesmo, tá? E aí ele se alimenta da seiva da planta. Mas, uai, por que o bicho fica então zuretando aqui de noite? O que acontece? Fica picando a gente? É porque, gente, só quem pica a gente é a fêmea. Por quê? Porque ela tem os ovos dentro dela ali e ela precisa do calor do nosso sangue para poder esquentar os ovos. Tá? Então é por isso que o pernilongo chupa o sangue. Ele precisa esquentar os ovos que estão ali dentro. Tá bem?
Bom, tá. Aparelho bucal picador. Ok. E tem o caso da borboleta também. A borboleta ela tem um aparelho bucal sugador. Tá? Ela suga o néctar da flor. Essa, geralmente ela tem esse formato assim, né? Meio arredondado, lembrando uma espiral, né? A espiral. Por isso que a gente chama, outro nome para esse aparelho bucal, é espirotrompa. Tá? Parece uma tromba de elefante em espiral. É um outro tipo. Tá? Só mostrando aqui, tem outros, tá? Mas é o básico, assim, pra gente, tá? Beleza. Os insetos foram. Agora os crustáceos, gente. Crustáceos, eles são aquáticos, tá? Eles podem até viver um pouco na terra também. É o caso ali, por exemplo, de caranguejo, siri, lagosta. Às vezes a gente até vê eles na superfície, né? Mas eles têm brânquias, eles respiram debaixo da água também. Tá bem? E aqui tem uma diferença, tá? Eles não têm 3 pares de patas. Eles têm 5 pares de patas. Ou seja, são 10 patas. Tá? É muita pata. E eles têm antena também. Tá? No caso aqui da lagosta e da lagosta a gente consegue ver melhor, né? Que ela é grandona. Agora, do siri é pequenininha. A gente nem consegue ver direito nessa imagem aqui. Mas ele tem uma anteninha pequenininha. Tá? Então são tipos de antenas. Tá bem? Bom, eles têm um esqueleto que já é mais duro. Tá? Vocês lembram que no caso ali dos insetos, por exemplo, era um esqueleto de quitina, né? Então agora não é mais quitina. Agora está aqui, ó, carbonato de cálcio, tá? É bem mais rígido. E por que que ele precisa disso? Gente, pensa, um siri tá ali no fundo do mar, aí tá chegando na praia, veio uma onda, levou o siri embora. Olha, o bicho tem que ter resistência para aguentar o monte de caldo que ele vai levar ali, né? Então, e até porque os bichos do fundo do mar, eles são muito agressivos também, tá? Muitos deles, não todos. Então é isso, ele precisa de ter uma resistência maior, tá? Então, o exoesqueleto ainda tem o mesmo nome, também é exoesqueleto, esqueleto por fora, né? Uma armadura, só que é mais dura, tá bem? Beleza. Aqui temos então, ó, camarão, lagosta, siri, caranguejo, tatuzinho de jardim. Pois é, tatuzinho de jardim também, tá? Ele também é um caso de crustáceo. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo bem legal, que é a lagosta boxeadora, tá? Ela é essa coloridona aqui, ó, que ela parece que luta boxe mesmo, sabe? Ela tem uma resistência tão forte, mas tão forte, que o pessoal da aeronáutica estuda a armadura dela para poder fazer avião. Pra vocês terem noção de como que ela é forte, né? E ela tem, ela recebe esse nome de boxeadora porque ela tem um soco muito forte. Tá aqui, ó, ela dando soco, ó. Ó, levantou, tá mexendo. O bicho tá vivo. Aí, pá. Tá vendo? Deu a batida, o bicho acabou, morreu na hora. Porque é muito forte. E é tão Professor, forte. Oi, fala, Vitor. sabe o fato sobre a lagosta boxeadora também? Que eu já ouvi falar muito dela, que é, eu acho que é um bicho que é bem da hora. Eu até mesmo gosto de saber mais sobre ela. É a força que ela aplica no golpe dessas pinças aí. Pinças não, é garra que ela tem, né? Ao invés da. Eu Aham. não sei como é que é, não sei se é pinça ou é garra, mas enfim. A força que que esse golpe produz é a força de um rifle Winchester. Sabia disso? É mesmo? É mesmo, Rapaz. cara. Pô, e é um dos rifles que, cara, antigamente na época lá dos cowboys lá foi o rifle mais usado. Nossa.
Você vê que pois é, igual uma arma mesmo, né? Um rifle, caraca. Mano, é literalmente um tiro, cara. É, e ela também tem uma outra coisa legal, que é tão forte isso, que mesmo que se ela, como é rápido, né? É um pistão, né? É um, pá, um grande Sim, soco sim, que ela sim. dá. E Sim, aí ou nessa seja, velocidade... Oi? não, continua, professor. Desculpa aí. E aí, como é Continua. tão rápido assim, esse soco dela, ele esquenta a água em volta. Você pode até ver essas bolinhas. Sim, sim, sim. É Agora, como se fosse. Cara, como é que eu posso dizer? Como se fosse, sei lá, um. Pô, não sei como dizer, não. Desculpa aí. tranquilo. Eu também não sei como dizer, não. Mas o que acontece? Essa velocidade, como é muito rápido, ela esquenta, né, a água em volta. E aí, isso dela esquenta, porque é isso, né? O calor é a molécula agitando rápido ali, né? Então, essa velocidade, ela esquenta a água. Então, mesmo se ela errar o bicho, ela ainda mata o bicho porque ela consegue cozinhar ele ali no calor. Mesmo errando, ela ainda acerta. Beleza. Então, aqui, elas têm a diferença, né? Os crustáceos, eles têm a diferença que eles não têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá? Eles têm o cefalotórax e o abdômen. Ou seja, a cabeça e o tórax são unidos. Tá? É um pedaço só. Tá? A gente está vendo isso aqui numa lagosta. Ó. Cefalotórax daqui para cá. Cefalotórax. E o abdômen ali para trás com a cauda. Tá bem? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 patas, mais a quinta aqui, ó, que é a pinça. Né? Aí é pinça no caso dela, né? Mas dependendo em outros casos pode ter outros nomes também. Tá bem? Aqui o tatuzinho, ó. Tatuzinho de jardim também um exemplo de crustáceo. Aí aqui só para mostrar mesmo as brânquias dela, tá? Tem as brânquias aqui. E ela tem uma curiosidade também. Não precisa de ficar preocupado com esse monte de nome que tá aí, não, tá? Só trouxe essa imagem para mostrar as brânquias mesmo. E elas têm uma outra curiosidade também, que eu não achei uma imagem legal para mostrar, mas lembra aquela questão toda ali dos das excretas nitrogenadas, dos compostos nitrogenados que são venenosos e tudo. Então, no caso da lagosta, aquilo ali não fica no abdômen, aquilo fica na cabeça. Então é por isso que quando a gente vai comer lagosta, a gente tem que cortar a cabeça dela fora, porque senão a gente está comendo veneno, tá? É uma coisa tóxica que ela tem ali na cabeça, aqui, o cefalotórax, né? Então, só para trazer isso mesmo, sim. Tem esses nomes, mas não precisa preocupar com isso não, tá? Ela tem aqui, ó, as patas principais, ó, 5 pares mesmo, normal. E tem outras patinhas aqui no abdômen, tá? Que servem só para nadar. Aí usados muito na alimentação, né? Eu pessoalmente não gosto, mas tem muita gente que gosta e paga caro por isso, tá? Casquinha de siri, caranguejo, como é que é o nome? Esqueci, gente. Lagosta. O pessoal gosta muito de comer. Eu pessoalmente não ligo não, mas tem quem goste. E paga caro por isso. Então, ainda gira dinheiro aí em cima desses bichos, né? Aqui para a gente ver a diferença do caranguejo para o siri, tá? A diferença principal é que o caranguejo ele tem aqui, ó, essas patas que servem principalmente para cavar. Ele não tem essas patas igual do siri, ó, que é para nadar, tá vendo? Então o siri nada, o caranguejo só anda. O caranguejo não nada não. E além disso eles têm esse formato meio diferente também, né? O caranguejo parece mais cabeçudo assim, né? Um negócio meio crânio assim. E o siri não, o siri ele costuma ter aqueles espinhozinhos para os lados, tá?
Principalmente essa diferença mesmo. E aqui mostrando que eles têm o macho e a fêmea, tá? É diferente. No caso, tanto do siri quanto do caranguejo e de outros também, tá? A maioria deles existe o macho e a fêmea. Não todos, tem uns que não, que são hermafroditas mesmo. Mas a maioria tem macho e fêmea. E aqui só mostrando, né, que existe a diferença do macho e da fêmea mesmo no corpo ali, você consegue virar um caranguejo e perceber, ah, esse é o macho, esse é a fêmea. Ok. E geralmente, tá? A fecundação é interna. Ou seja, acontece mesmo um processo de acasalamento ali e tal, e a fecundação interna para depois liberar, então, seja ovo, seja larva, tá bem? Agora, pode ser externa em alguns casos também, tá? Tem casos, por exemplo, de aranha, né, que faz fecundação externa. Aí é aquilo, eles têm vários hábitos diferentes, né? Então não tem muita regra. Mas geralmente é interna. Beleza. Falando das aranhas, estão aqui então os aracnídeos, né? Eles também são chamados de quelicerados, tá? Porque eles têm a quelícera, que a gente vai ver daqui a pouco como que é a cabeça de uma aranha. Ela tem as quelíceras nessas presas aqui, né? Não é o nome certo presa, mas são aquelas quelíceras que tem aqui, né? E alguns deles, eles são peçonhentos, tá? Peçonhentos, gente, é importante a gente perceber a diferença aqui de venenoso para peçonhento. Alguém sabe a diferença de peçonhento para venenoso? O venenoso é o caso, por exemplo, do sapo, tá? O sapo, não sei se vocês já estudaram ou vão estudar ainda ali com a Camila, mas eles têm aquelas glândulas de veneno aqui na cabeça, né? Só que ele não consegue jogar esse veneno, não consegue colocar o veneno em nenhum bicho. O veneno só fica ali. Então ele serve para proteção, tá? Isso é um caso de um animal venenoso. Agora, um animal peçonhento já é um animal que é o caso do escorpião, por exemplo, e de algumas aranhas, que ele mesmo vai e coloca o veneno na presa. Já é o veneno usado para caça, tá? Em vez de proteção apenas, mas usado para caça. São os animais peçonhentos, tá? Serpentes também, algumas que são peçonhentas. Bom, eles também são aqui divididos, né, em cefalotórax, tá? Cabeça junto com tórax e abdômen para baixo, para trás, né? Que é onde seria a bundinha da aranha aqui, né? Tá? E eles não têm antena, tá? Nem escorpião, nem aranha não tem antena, tá? E eles têm 4 pares de patas, tá? 8 patas no total, e usam ali as quelíceras, né, para poder capturar o alimento. Aqui estão, então, aranhas, escorpiões, carrapatos, tá? Carrapato a gente está vendo aqui, ó, também é um aracnídeo, carrapato, tá? 1, 2, 3, 4. 4 patas de um lado, 4 de outro. Ok? 4 pares. E também estão os ácaros, gente. Tá? Tanto os ácaros que ficam ali na roupa, na cama, no travesseiro, no colchão, quanto os que ficam na nossa cara, tá? Esses pontinhos pretos aí que algumas pessoas têm, né? Geralmente tem na cara, isso aí é ácaro, tá? Então dá para tirar, é um bicho vivo mesmo que fica ali se alimentando da gente. Ah, mas sai um negócio branco, como é que é? A parte branca é o tórax. Não, tórax não, desculpa. É o abdômen dele. Tá? É onde ficam os ovos. Ou seja, quanto mais coisa branca sair, mais ovo tem ali. Tá? E a parte do corpo do cefalotórax dele mesmo é a parte pretinha. Agora, lembrando que a gente está falando de ácaro, não de espinha. Tá? Espinha já pode ser várias outras coisas. A gente está falando de ácaro. Bem, só esses pretinhos mesmo. Aí tá aqui, ó, a cara da aranha. Ó, então ela tem aqui as patas, ó, isso aqui ainda é pata. E tá aqui, ó, as quelíceras. Tá vendo?
Essas são as quelíceras. Que aqui, ó, é onde ela tem o veneno. Tá? O veneno dela fica bem aqui, ó, onde tem essa estrutura assim, glândula venenosa. Aí tem um ducto que passa o veneno e chega na presa. E aqui é a quelícera. Tá? Então, essa pontinha aqui é a quelícera, ó, é a presa, desculpa, e essa estrutura toda é a quelícera. Tá bem? E... Bom, e ela tem também os pedipalpos, tá? Que são essas estruturas aqui que ela usa para segurar, tá bem? Para segurar a presa. E lembrando, no caso dos machos, eles fazem aquela história de procurar a fêmea, que aí é um caso de fecundação interna também, tá? Acontece aquela modificação nos pedipalpos dele, que parece que fica com luvinhas assim, né? Ele vai, procura a fêmea, e aí ali ele tem os espermas dele dentro daquela bolsinha. Então ele vai e coloca na vagina da fêmea e ali acontece a fecundação. Tá? Claro, depois de todo um processo de corte. Tá? Aqui mostrando no escorpião. Tá? O escorpião também é um aracnídeo. 4 pares de patas, cefalotórax, abdômen, quelíceras, mesma coisa, tá? Só que aqui no caso deles, os pedipalpos, que seriam esses bracinhos menores aqui das aranhas, já são as pinças, tá? E ele tem aqui, ó, a cauda com o aguilhão. O aguilhão é a ponta da cauda, é a agulha dele mesmo ali, que é onde fica o veneno dele. Tá? No caso do escorpião, o veneno fica na cauda, na pontinha ali, no aguilhão. Agora falando das fiandeiras, né? A aranha faz teia, né? Todo mundo já viu que a aranha faz teia. Então como é que é isso? Como é que é essa história? Tem essa imagem aqui da direita, olha só, vários negocinhos aqui, né? Esse roxo já é a teia saindo. E cada estrutura produtora de teia aqui é isso. É onde produz, né, os filamentos da teia. Então, vocês já viram uma aranha fazendo a teia? Ela fica ali, né, com as patas de trás dela, ela fica tecendo a teia ali. E é um processo parecido com o que acontece ali fazendo algodão doce, né, por exemplo. O algodão doce tem ali, né, o algodão, o açúcar fazendo ali, né, o filamento em si, e aí você vai com o palitinho e vai colhendo ele, né? É como se fossem as patas dela. É um processo parecido. E aí, gente, é muito interessante também que elas são muito estudadas também, tá? Para desenvolver tecnologias. É o caso dessa aranha aqui, ó, por exemplo, essa Trichonephila clavipes. Essa aqui que ela tem uma teia meio esverdeada. Tá? Se você vê uma aranha com teia esverdeada, você pode saber, é ela. Gente, essa teia dela, ela é mais resistente do que um fio de aço, sabia? Ela... eu não lembro qual que era o diâmetro certo, mas eu lembro que tinha uma determinada quantidade ali, tipo assim, se a teia dela tivesse, vamos supor, 1 centímetro aqui de diâmetro, ela ia conseguir parar um avião voando, tá? Essa aranha aí da teia verde, tá? Cada uma tem um tipo de teia, um jeito diferente. Essa da teia verde é a teia mais forte que a gente conhece e na mesma proporção ela é mais forte do que o aço. Ou seja, se você tiver um fio de 1 milímetro de aço e um fio de 1 milímetro da teia, a teia é mais forte. Se eu tiver, né, enfim, na mesma proporção, mesmo diâmetro, a mesma grossura do fio ali, ela é mais forte do que o aço. Aqui a gente vê um pouquinho como é que ela faz a teia, tá? Ela tá aqui, ó, no primeiro momento ela sobe no alto de um galho ali e vai soltando a teia, vai soltando, o vento vai levando a teia. Opa, a teia agarrou ali no lugar. Ok, vou puxar, vou esticar. Esticou a teia, ela vai, começa a descer, aí faz um outro ponto, então. E aí, a partir desse ponto que ela vai, então, construindo. Então, só para a gente ter essa ideia, assim, de que, como é que ela faz uma teia, né?
Ela começa soltando aleatório, ela não escolhe, eu vou fazer desse galho para aquele. Não. Ela fala, eu sou nesse galho, vou soltar a teia e onde ela parar é onde vai ser. Tá? Então, é nesse sentido, assim, só isso para mostrar aqui. Aí tem vários tipos de teias, né? Inclusive tem uma informação interessante também, gente, que as aranhas, todas elas têm veneno, né? Porque elas precisam de... No caso das aranhas com teia, elas têm que imobilizar a vítima, né? Chegou um mosquito ali, o mosquito vai ficar debatendo, vai estragar a teia dela. Ela tem que chegar e envenenar o mosquito para ele ficar quieto. Aí ela vai fazendo aquele casulo nele. Mas o que acontece? No caso delas, das aranhas que fazem teia, elas têm ainda a teia ali segurando. Então elas não precisam de ter um veneno tão forte assim. Então, se é uma aranha que faz teia, ela não tem um veneno muito forte, tá? Porque ela tem tempo para esperar, a teia ajuda a segurar, tranquilo. Agora, se é uma aranha caçadora, que sai andando por aí caçando, aí sim o veneno dela é forte. Tá? Aí sim o veneno dela pode machucar a gente, seres humanos. Tá? Aranha que faz teia, não. Aranha que faz teia, o veneno dela não é forte o suficiente para machucar a gente, para, enfim, ter alguma coisa séria mesmo, né? Agora, a aranha que é caçadora, que não faz teia, pode ser que sim. Por quê? Porque ela está caçando. Né? Ela não tem a teia ali para ajudar a segurar o bicho e tal. Então ela tem que ter um veneno que logo que ela chegou, ela já vai agir mais forte, mais rápido. Ela precisa de um veneno mais forte para segurar o bicho. Então é essa a ideia. E aí aqui, ó, mostrando que ela tem o desenvolvimento direto, tá? Aquele que a gente chamou de ametábulo. Lembrando, o ametábulo é que não tem transformação, tá? Nasce de um jeito e só vai crescendo. Só vai crescendo, só vai crescendo. Ah, gente, eu não trouxe aqui. De vez em quando, a gente enxerga por aí, a gente até pensa que é uma aranha morta, né? É um pedaço de aranha caído, assim. Aí você fala, a aranha morreu, né? Morreu de quê? Gente, se for meio transparentezinho assim, meio translúcido, não é aranha, é o exoesqueleto dela, tá? A gente consegue ver, ela também cresce daquele jeito. Ela abandona a casca antiga, cresce para nova. Então, ela também faz isso. E aí ela faz, aí tem vários tipos diferentes, tá, de hábitos aqui. Tem umas que deixam os ovos na teia mesmo, tem outras que carregam os ovos com elas mesmas. Tá? Aqui, por exemplo, ó, cada uma aqui, ó, cada bolinha branca aqui é um filhote e cheio de pata, ela carregando os filhotes tudo nas costas. Já tem outras que não. Tem outras que os filhotes ficam espalhados na teia, cada um vai para o seu canto. Então, assim, não tem muita regra, não, mas só para a gente saber isso, que existem esses hábitos diferentes. Tá? E aí, um caso que é importante a gente falar também é que eles podem causar doença, né? No caso, por exemplo, do carrapato estrela. Tá? Teve uma época que estava muito perigoso, estava tendo muito caso aí da febre maculosa. Tá? A febre maculosa era causada por uma bactéria que está no carrapato estrela. Aí o que acontece? Esse carrapato estrela contaminado, ele vai, morde a capivara. Tá? É só no caso da capivara. É só no caso da capivara. Eu não sei qual que é o mecanismo certinho ali, mas não acontece com outros animais. É só onde tem capivara. Tá? Então chegou na capivara, mordeu a capivara, contaminou. Tá? Contaminou tanto a capivara quanto os outros carrapatos que estão ali. E aí esse carrapato que mordeu a capivara, que se contaminou com a bactéria, ele pode ir andar e contaminar o ser humano. E aí dá a doença da febre maculosa. É uma febre muito forte, que chega a matar aqui, ó, até 60% dos casos. Então é um caso perigoso também para a gente ficar esperto. Mas lembrando, é só onde tem capivara. Tá? Se não tiver capivara, não tem problema, tá tranquilo. Agora, diplópoda. Diplópoda é o caso do piolho de cobra. Tá? Ele tem
Ó, o corpo segmentado em vários segmentos aqui, tá? E aí, o que acontece? Cada um desses segmentos, ele tem duas patas, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó. Ele não tá ficando parado. Mas é isso, ele tem, em cada um desses segmentos aí, ele tem duas patinhas. Ó, aqui tá dando para ver nessa parte aqui, ó. Duas patinhas por vez, ó. Tá? Então é essa a ideia. Tem duas patas por segmento, por anelzinho ali do corpo, tá? Geralmente se alimenta de matéria orgânica em decomposição, tá? Por isso que geralmente a gente vê ele na terra, vê ali em serrapilheira. Tá? Serrapilheira, para quem não conhece, é folha, tá? A folha seca que caiu das árvores e está ali no chão, se decompondo, eles vivem ali, eles gostam de comer aquilo que fica ali. Tá? E eles não são peçonhentos, tá? Não são perigosos, você pode pegar na mão, tranquilo, não faz mal nenhum. O piolho de cobra. Agora, não tenta colocar ele na boca, tá? Porque ele libera uma substância, um ácido, tá? Que ele pode queimar. Assim, não é muito perigoso. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela botou uma vez um desse na boca e aí ela saiu com a boca queimando, enfim. Mas, assim, saiu viva, tranquila, conseguia comer direitinho, não foi nada muito grave. Mas é isso, é a defesa dele, né? Na hora que ele está dentro da boca de um bicho, né? Ele libera ácido. Mas só na mão, assim, então não tem problema não, tá? Pode pegar tranquilo, porque na pele, a nossa pele ainda protege, tá? É só na boca mesmo, em algum machucado, alguma coisa assim, que tem problema. Mas é isso, não tem veneno, é tranquilo. Tá? Agora, os quilópodes, as lacraias, elas têm veneno, tá? Elas geralmente são maiores, tá? Tem caso aí de até 10 centímetros de lacraia, tá? 10 centímetros é o quê? É isso aqui, é uma lacraia de 10 centímetros. Não dá para ver a proporção aí, né? Mas 10 centímetros, por aí. Bom, os quilópodes, eles parecem um pouco, tá? Com os quilópodes, com os diplópodes, desculpa. A diferença é que eles só têm uma pata por segmento, tá? Tem várias patas, né? Mas é uma só por segmento. E aí, elas são caçadoras, tá, gente? A gente está vendo aqui, por exemplo, uma comendo. Eu acredito que isso aqui seja um morcego. Tá? Então, assim, ela caça mesmo, é carnívora, tá? E ela é perigosa. Ela é peçonhenta, tá? Ela inocula veneno. Inclusive, eu já ouvi caso de um amigo meu que ele foi picado por uma lacraia e ele ficou com a perna com uma mancha preta, assim. Assim, eu vi a mancha da perna dele mesmo, desse tamanho. Então, essa ri realmente é perigosa, tá? A lacraia. Não piolho de cobra. Piolho de cobra é tranquilo. A lacraia é perigosa. E aí, o que acontece? O veneno dela, ele fica só na parte da frente, tá? Nas forcípulas, tá? Forcípulas são aqueles tipo ganchinhos que ela tem ali. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, assim, ela não vai comer um bicho do nosso tamanho, então ela não vai atacar de graça. Tá? Nenhum bicho na natureza ataca de graça, gente. Só que eles se protegem, se defendem, tá? Então, o que acontece? Vocês podem ver que elas têm duas partes muito parecidas aqui, né? Essa parte aqui da frente, ó, com essa antena meio curvada, da esquerda aqui, essa aqui que é a antena, essa que é a cabeça dele, tá? Esse lado que tem ela mais em pé, assim, mais retinha, já é a cauda. Então, onde que está o pulo do gato aí? Geralmente, as pessoas acham que a parte de trás é a parte da frente. Aí elas pegam ali na parte de trás e acham que, tá tudo bem, ó, já peguei a parte que está com veneno, não vai me pegar. Só que aí ela vira e dá o veneno. Porque, na verdade, a pessoa pegou pelas costas, né? E a pessoa tem que pegar pela frente. Se for pegar um bicho desse, pega pela frente. Onde ela não consegue virar para te comer, para te morder, te envenenar. Tá bem? É isso. Lembrando, a parte da frente é essa aqui, ó. A antena enroladinha.
Beleza? Show. Aqui, então, um quadrinho, tá? Para a gente ver as principais diferenças deles aí. Isso aqui, a maioria dessas coisas, acho que tudo aqui, quase tudo a gente falou. Tá? Isso aqui é só porque eu estou disponibilizando, né, os slides lá no Drive. Aí, para vocês estudarem, pode ser mais fácil. Então, só isso mesmo. Não tem nenhuma novidade aqui mesmo, não. Tudo a gente já viu. Então, é isso, né? A gente vê aqui as importâncias deles, né? Questão de inseto para polinização, né? No caso ali, por exemplo, do piolho de cobra, né? Ele incorpora matéria orgânica no solo, produção de seda, mel, cera, própolis, né? As abelhas, pesca para alimentação, controle biológico, né? Aquilo que eu estava falando de um inseto proteger uma planta, ele comer ali a praga, isso acontece. Tá? É o caso ali, por exemplo, da joaninha. A joaninha come pulgão. E o pulgão, ele é protegido pela formiga, dependendo. Então, não necessariamente a formiga está ali fazendo bem, não, tá? Tem casos que ela faz o bem, sim. Mas quando tem pulgão, não. Porque ela protege o pulgão e o pulgão faz mal para a planta. Entendeu? Aí vem a joaninha, quer comer o pulgão, só que aí a formiga não deixa ela comer o pulgão. O pulgão come a planta. E aí isso, em termos de alimento, é um problema, né? Porque se você tiver uma planta que você quer se alimentar ali e não consegue comer, né? Se ela está sendo atacada por um pulgão, ela está ficando mais fraca, então produz menos. Isso pode dar problema na produção de alimento. Infecções, né, respiratórias, infecções da pele, né, o caso do ácaro ali que a gente viu. Tá? Parasitas, beleza. Então, só trazendo aí algumas parasitas aí no caso, por exemplo, dos carrapatos, né? É um exemplo. Mas só para a gente ter uma noção aqui, né? Fazer como se diz? Lembrar, né? E relembrando algumas importâncias deles. Aqui tem algumas questões, tá? Que caíram no PISM, só que elas já estão com as respostas aqui, tá? Só tem, acho que só tem essa aqui para vocês responderem mesmo. Essa aqui é só para a gente ver como é que isso cai no PISM, tá? Então tá aqui, ó, essa caiu no triênio de 2012 a 2014. Foi esse ano aí que eu fiz o PISM. Então, ela fala aqui a questão. Ó. O filo artrópoda é um conjunto muito grande de animais e a enorme diversidade de adaptação desses animais permite que sobrevivam em quase todos os hábitats. O exoesqueleto quitinoso é uma das suas principais características, mas limita o crescimento e por isso é mudado por ação de um hormônio chamado equidisona. Isso a gente viu aí na aula. Dentre os artrópodes, o grande sucesso dos insetos, tá? Artrópodes, aqui falando só dos insetos, no meio terrestre, pode ser atribuído a vários fatores, dentre eles o seu tipo de excreta, tá? Aquilo que a gente estava falando lá do ácido úrico, tá? O ácido úrico ele aproveita a água do corpo do animal, tá? Ele não usa muita água. Bom, beleza. Letra A. Cite duas funções do exoesqueleto dos artrópodes, né, que podem ser consideradas vantagens adaptativas. Então, a primeira coisa aqui, né, que a gente está vendo é impermeabilizado, né, contra líquido para não desidratar, tá? E outra coisa é a resistência física mesmo, né? Evita esmagamento, como está escrito aqui. Serve de proteção. E outra coisa interessante dos insetos, né? Graças a esse esqueleto aí, eles não morrem de queda. Eu nunca vi, e acho que nem vou ver na minha vida, um inseto cair de um lugar alto e morrer no chão. Eles não morrem na queda, por causa desse esqueleto. Ele não deixa passar muito impacto mesmo. Tá? Aqui, cite quais estruturas estão relacionadas com a excreção dos insetos, qual substância é excretada.
Explique por que a excreção de tal substância possibilitou o sucesso dos insetos no ambiente terrestre. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Estrutura. Então, os túbulos de Malpighi, né? Aqueles túbulos que fazem a função de rim, mas não são rins, né? Que pareciam os tentáculos ali, né? Ligavam do corpo do animal ali até o ânus, tá? Substância ácido úrico, que é a mais efetiva em termos de desidratação, ali, aproveitamento da água. E aí a explicação é isso, né? Porque é pouco solúvel em água, ele conserva a quantidade de água. Beleza. Aí tem uma letra C aí também. Ó. Tá tranquilo, gente? Vocês conseguiriam responder isso? Tá rolando? O que vocês acham? Então tá. Letra C. Cite 2 aspectos positivos e 2 negativos, né, da relação dos insetos com os humanos. Então tá aqui, aspectos positivos, a gente falou um monte aí, né? Produção de mel, de cera, mais o que? Alimentação, né? A gente se alimenta deles. Muitos também são indicadores, tá? Indicadores de que um ambiente está saudável, de que a teia trófica ali está funcionando bem. Basicamente isso. Tá? Então, usados como estudo, né? Aquilo que a gente está falando da teia, da, da carapaça da lagosta, tudo isso, né? O ser humano estuda os animais e aprende com eles. Existe um ramo da biologia que é só sobre isso, é só sobre aprender com a natureza para desenvolver tecnologias, tá? Chama biomimética. Então, assim, o pessoal faz isso mesmo, aprende com a natureza e desenvolve, né? Tecnologias para a gente usar. Aí tá aqui aspectos negativos, né? As pragas que destroem as plantações, barata, traça come roupa, tal, doença, né? Aranha, febre maculosa ali, vetores de várias doenças, né? No caso ali, por exemplo, a gente estudou, né, os vetores quando os pernilongos levam as doenças, né? Filariose ali, por exemplo. Tem os venenosos, tá? Beleza, basicamente isso. Agora essa aqui eu quero que vocês respondam. Eu vou ler e vamos ver se vocês vão acertar. Com certeza vão. Questão 7. Os artrópodes constituem o mais numeroso grupo animal existente na Terra. Sobre os artrópodes, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa incorreta. Ou seja, ele quer a incorreta. Não quer a correta, quer a incorreta. Letra A. Entre os insetos, existem espécies que possuem desenvolvimento indireto, com metamorfose completa, holometabolia, com larvas e adultos vivendo em locais distintos e com hábitos alimentares diferentes. E aí, verdadeiro ou falso? Ana Luísa, verdade. Beleza. Letra B. Os grupos de artrópodes, insetos, centopeias, piolhos de cobra, crustáceos e aracnídeos, são facilmente reconhecidos pela morfologia externa, sendo a divisão do corpo, o número de pernas e antenas importantes características para este reconhecimento. Verdadeiro ou falso? Verdade, isso aí. Letra C. Os artrópodes possuem circulação fechada e órgãos excretores denominados protonefrídeos. Verdade ou falso? Falsa. Isso aí, Ana Luísa. Por quê?
E, na verdade, esses órgãos excretores não são os protonefrídeos, né? A gente viu que são os túbulos de Malpighi, tá? Protonefrídeo é ali dos vermes, né? Nematelminto, platelminto, dos anelídeos, tá? Também dos crustáceos. Então tem essa diferença aí. Isso aí, tá certo. Então a gente já marcaria a letra C, né? Tá certo, é isso aí, marcaria C. Então só continuar lendo aí para a gente fechar. Letra D. Muitos artrópodes são vetores de doenças humanas, tais como os mosquitos da febre amarela, da malária e da leishmaniose. Verdade, vetores de doenças. Letra E. O crescimento dos artrópodes ocorre por meio de muda ou ecdise e é regulado pelo hormônio ecdisona. Isso aí, certinho. Então, letra C mesmo. Gente, ficou tranquilo? Deu para acompanhar? Vocês acham que daria para responder as questões ou não? Vocês acham que poderia ser diferente? O que vocês pensam aí? Ana Luísa, tranquilo? Tranquilo também. Lucas, Vitor. Então tá beleza então, pessoal. Aqui eu coloquei essa imagem só para a gente voltar no túbulo de Malpighi aqui. Tá? Essa estrutura aqui, os cabelos da medusa ali. Beleza. Era isso então que tinha para hoje, gente. Agradeço aí a atenção. E trouxe também essa imagem aqui, né, da transformação, tá? A transformação dos moluscos para os artrópodes, né? A borboleta, os insetos de forma geral, eles são símbolos de transformação, né? Então é até um bom presságio, né? Quando a gente vê uma borboleta, uma libélula, algum animal assim, é um sinal de transformação. Então é isso que tinha para hoje. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham bons estudos aí. E qualquer coisa, estou lá disponível no WhatsApp. Valeu, com Deus. Até semana que vem. Tchau.